Seja bem-vindo, pessoal, à aula 2. E nessa aula nós vamos falar sobre variáveis, tá? Tipos primitivos, tá? Vamos falar aqui também sobre o tipo especial string. Vamos começar aqui. Bom, eu não vou entrar mais em detalhe em relação a pacote, a criação da classe, o método main, até porque nós aprendemos isso nas aulas anteriores, tá? Bom, o Java, ele possui variáveis. O que são essas variáveis? Variáveis do tipo primitivas são variáveis que pertencem ao ecossistema do Java, pertencem ao Java. Tá? Isso não é algo que a gente inventa. Tá? O Java já fornece para a gente, e eu trouxe aqui alguns tipos mais utilizados, pelo menos, né, para essa aula aqui também, algo muito mais didático e de fácil entendimento. Tá? Vamos lá. Vamos começar com o byte. O byte, tá, esse nomezinho verde, é uma variável, tá, do próprio Java, é um tipo do Java. E aqui nós declaramos ela a partir do momento que a gente dá o nome para essa variável. Eu dei o nome de idade. Tá? E atribuir, tá? Não estou dizendo que idade é igual a 25, eu estou dizendo que 25 foi atribuído à variável idade. Certo? Então, idade recebe 25. É assim que a gente lê. Tá? E não idade é igual a 25, porque isso aqui não é verdade. Então vamos lá. O que o byte pode armazenar? Um byte ele armazena entre menos 128 a 127. Bom, 25 está entre esses números, então provavelmente funciona bem. Short. Short vai armazenar entre menos 32.768 a 32.767. Ou seja, aqui eu tenho 2 bytes, certo? Bom, vamos entender isso aqui na prática, tá? Só para vocês verem visualmente. Eu vou pegar esse número aqui, menos 128. Aparentemente deu, certo? Se eu colocar menos 129, já vai aparecer um erro, né? A própria IDE vai dizer o seguinte, olha, não é possível converter um tipo inteiro para byte. Realmente, por quê? 129 não está nesse range aqui, não está entre esses valores. Então, eu já quebrei essa minha variável aqui. Então, ele diz que esse valor aqui é muito grande para esse tipo. E ele me sugere, por exemplo, né, quando ele mostra o erro aqui, type mismatch cannot convert from int to byte. Então, ele não conseguiu converter esse inteiro para byte. Então, eu não consigo armazenar esse valor muito grande nessa variável, porque ela não cabe. Tá? Então, a mesma coisa é se eu fizer, por exemplo, 127. Se eu colocar 127, ele ainda está dentro do range e vai funcionar normal. Mas se eu colocar 128, ele já quebra, porque ele fala que esse número é muito grande e ele não consegue converter para esse tipo, certo? Então, em determinados casos, você vai ver sim variáveis, tá, de forma propositais declaradas dessa forma, tá, que é para que de fato ela não tenha um número maior do que entre menos 128 a 127. Tá? Então, dependendo da lógica do seu programa, você pode querer declarar dessa forma. E a mesma coisa vale para as outras variáveis, tá? Do tipo short, como eu havia dito, né? Que tem a capacidade de armazenamento de 2 bytes. Tá? Então, por exemplo, aqui está 32.767. Então, se eu chegar e colocar, por exemplo, 32.767. Coube. Mas se eu colocar um outro dígito aqui, ele já vai quebrar. Porque eu passei e muito. Então ele diz o seguinte, ó, não foi possível converter um inteiro para o short. Então assim, é uma escadinha, gente. Vocês vão vendo. Byte é menor do que short, short é menor do que int, int é menor do que long. Certo? Por quê? Porque o long são números extremamente muito grandes, tá? Olha a redundância, extremamente muito grandes. Porque ele tem a capacidade de armazenar 8 bytes, enquanto que o int armazena só 4 bytes, certo? Então, isso é muito bacana, tá? Para vocês terem esse entendimento aí, tá? Bom, e ainda falando sobre variáveis, eu posso colocar qualquer nome, tá? Aqui eu coloquei idade, coloquei ano, coloquei população, coloquei distância. Dependendo da sua lógica, você vai colocar o tipo da variável, né? Porque você já tem em mente que é um número muito grande, ou que pode ser um número muito grande com o passar do tempo,
e aí você vai definir ela de acordo com a sua regra. Ou você pode começar com o inteiro, e aí quando começar a quebrar a aplicação, né, começar a dar bug, você vai ver porque, sei lá, no seu fluxo esse número aqui aumentou bastante, tá? Esse aqui, e aí acabou excedendo o tamanho do int, e ele agora tem que passar a ser um long. Isso acontece, tá bom? Vamos falar agora sobre os tipos decimais, tá? Ou números de pontos flutuantes. No caso, eu tenho o float, tá? Que armazena entre 4 bytes, tá? Que é em torno entre 6 e 7 dígitos de precisão. Tá? Então eu tenho aqui um exemplo de temperatura, onde eu tenho 25.5 floats. Tá? Esse ponto aqui, tá, gente, é porque a gente não utiliza vírgula, tá na programação, tá? Para representar os números de pontos flutuantes, no caso os decimais. O double, tá? Ele é um número maior do que o float. Tá? Então eu tenho aqui 8 bytes entre 15 e 16 dígitos de precisão. Tem outros tipos também, como por exemplo o char, né? Por exemplo, letra. Aqui ele só armazena um único caractere Unicode. Se eu colocar um outro caractere aqui, ele já vai quebrar. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: olha, não consegui converter, tá bom? Na verdade, ele nem conseguiu validar esse caractere aqui como um char, porque internamente a JVM já sabe, tá, que esse cara aqui, o Java, já sabe que esse cara aqui só armazena uma única letra. Tá? Desculpa, pessoal, deu uma engasgada aqui. Bom, vamos lá. Vamos pensar num cenário real. Eu tenho um sistema lá que eu tenho um cadastro de usuários e aí tem a parte do sexo do usuário. Se é homem ou mulher, ou se é male ou feminine, né? Então, a gente pode utilizar desse artifício aqui, certo? Pode ser assim, masculino ou feminino. E como eu falei, o nome pode ser qualquer um, tá? O nome pode ser qualquer um. Então, sexo recebe M, tá? M de masculino. E por fim, aqui nós temos a boolean, tá? Que ela serve para representar valores booleanos, tá? Se é true ou false, se é verdadeiro ou falso, traduzindo aqui para o português. Tá? Então ela é muito interessante se você quiser saber, por exemplo, um cliente está ativo, true ou false. Se for false, quer dizer que ele está inativo. Tá? Se for true, quer dizer que o cliente está ativo dentro do sistema. Um exemplo. Tá? Também temos o tipo especial, que é o tipo string. Tá? String nada mais é do que uma sequência de caracteres. Se eu clicar aqui, né, ele vai mostrar aqui, ó, na documentação, né, no breve um review do que é isso aqui, ele vai dizer lá em cima, ó, the string class represents characters strings. Tá? Então está dizendo o seguinte, que a classe string, tá, ela representa uma sequência de caracteres, certo? Por exemplo, se eu escrever ali string str igual a ABC, perdão, não é igual a ABC, recebe ABC, é a mesma coisa, né, equivalente do que está escrito ali embaixo. Ó, char data, abre um colchetezinho, fecha um colchete, é igual a ABC. Tá? Então, aquilo lá de cima é a mesma coisa disso aqui embaixo. Tá? Então, string é uma sequência de caracteres. E aí você pode escrever muitas coisas. Tá? Maria das Graças, pode escrever o seu próprio nome, enfim. Então, é basicamente isso, pessoal. Primeiro, nós vamos aprender aqui os tipos de variáveis, tá? Os tipos primitivos, tá? Os mais utilizados. Os tipos aqui que a gente utiliza para decimais. Vamos aprender sobre o char, sobre o boolean também. E sobre o tipo especial string, que é muito importante, tá? Esse aqui, ela é uma classe, tá bom? Só para lembrar que a string ela é uma classe. Eu cliquei com Ctrl e dei um clique em cima dela e ele me abre string class. É do próprio Java, tá? O próprio Java fez essa implementação e a string tem vários outros métodos internamente aqui que nos ajudam, né, a resolver algum tipo de problema, tá? Que nós vamos ver mais para frente. Bom, pessoal, então essa aula foi sobre os tipos principais de variáveis. É claro que existem outros tipos primitivos, existem outros tipos de variáveis que você pode pesquisar aí e estudar mais a fundo, tá?
Mas, a princípio, para a gente começar, isso aqui já é o suficiente, porque a gente nem vai utilizar todas elas nos nossos exemplos. Mas é importante conhecer.